Bom dia, amada igreja. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos servos de Deus, do Deus Altíssimo, único Deus, digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Estamos aqui com esse propósito de adorar o nosso Deus, de apresentar o nosso culto de louvor e adoração a Ele, porque Ele é digno disso e porque também nós somos igreja, somos comunidade, somos família de Cristo, reunidos com esse propósito. Portanto, amados irmãos, todos nós que aqui estamos, fomos mesmo convidados pelo Senhor para esse momento. Eu agradeço a Deus pela minha vida, por estar aqui, pela vida de cada um dos irmãos, cada um visitante, nesta manhã, nesta igreja. Estamos aqui para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. E nesse sentido, então, nós vamos iniciar nosso culto, louvando a Deus com um hino que diz Santo, Santo, Santo. Um hino que faz referência à Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Vamos louvar a Deus e eu convido você, se puder, colocar-se de pé. Hoje nós temos algumas ausências, né? O irmão Josué não está aqui hoje, Josué está a trabalhar hoje, né? Mas o pastor Vinícius está aqui para substituí-lo, um excelente violonista, toca muito bem e o grupo está pronto para louvar. O louvor é para Deus, não é para mim, não é para ele, não é para Deus. Louve a Deus, cante para o Senhor. Vamos louvar. Santo, Santo, Santo.
Vamos orar, vamos falar com esse Deus que é santo, que é poderoso, que é excelso Criador. Pai querido, nós somos teus servos. Pai querido, nós estamos na tua presença, Senhor, nesta manhã de domingo, neste dia dedicado ao teu santo nome, dedicado ao louvor e adoração ao teu santo nome, quando a tua igreja reúne-se neste lugar que foi mesmo preparado para o Senhor, para este culto, e o Senhor mesmo nos trouxe até aqui, colocou em nosso coração a alegria, a vontade de vir à tua casa, Pai, e nós aqui estamos para louvar e glorificar o teu santo nome, porque entendemos, compreendemos e recebemos mesmo do teu Santo Espírito que habita em nós, que o Senhor é o nosso Deus, nosso único Deus, Deus Criador, Deus que cuida, Deus que guarda, Deus que sustenta, Deus que cura, o Deus da nossa provisão, Deus que nos mantém unidos, Deus que mantém a nossa família. Por isso, Senhor, nós temos alegria em te apresentar esse culto. Nós temos alegria, Senhor, de louvar o teu nome. Temos também a alegria, Senhor, de ouvir a tua palavra no devido tempo. Por isso, ó Pai querido, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos no nome santo, justo e verdadeiro do Senhor Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Ainda de pé, amados irmãos, nesse momento de adoração a Deus, eu convido a igreja a lermos o Salmo 119, do verso 9 até o verso 16. Salmo 119, do verso 9 até o verso 16, e eu vou convidar a igreja a lermos de forma alternada. O pastor lê os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. No último, nós vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor na versão que está aqui exposta. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alega-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então, a palavra de Deus diz, terei prazer nos teus decretos. Quais são os decretos do Senhor? Os decretos do Senhor são os seus ensinamentos, as suas ordenanças, os seus testemunhos, tudo aquilo que o Senhor tem deixado para nós, para a nossa vida como servos do Senhor, a nossa vida como cristãos, a nossa vida como cidadão de Cristo neste mundo. Então, terei prazer nos teus decretos, sinal que nós devemos gostar, amar e ler sempre, guardar a palavra de Deus. E não me esquecerei da tua palavra. Não deixe isso acontecer na nossa vida. Precisamos sempre ter a palavra de Deus guardado em nossos corações. Louvamos assim a palavra do Senhor, convido a igreja a tomar assento, porque assim como obedecemos e temos prazer nos decretos do Senhor, a palavra do Senhor, do livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 7, diz assim, o ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, amados irmãos, que a palavra de Deus nos chama a voltar ao Senhor, a confessar nossos erros, nossos pecados ao Senhor,
porque o Senhor é rico em nos perdoar. Assim como Ele nos deu o Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para perdoar de nossos pecados, que nos separava da graça divina, da luz de Deus, do caminho da salvação, mas agora que nós estamos neste caminho de santificação, precisamos constantemente, precisamos a todo momento arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. E é isso que nós oferecemos agora nesse momento, que cada um dos irmãos olhem para dentro de si mesmo. Não pense na sua esposa, no pecado do seu filho, não. Você não tem poder para perdoar o pecado dos seus filhos. Seu filho é que tem que pedir perdão a Deus pelos seus erros. Então, olhe para dentro de si, esse momento é individual, olhe para dentro de si e peça, veja os seus erros e as suas mazelas e peça perdão a Deus. Amém, irmãos? Logo a seguir, o pastor estará fazendo a oração de gratidão pelo perdão. Vamos, então, nesse momento, pedir perdão a Deus pelos nossos erros e nossas mazelas. Oremos. Meu Deus e Pai, amado Deus perdoador, Deus de amor, Deus de misericórdia, esse é o momento em que a Tua igreja, Senhor, clama ao Senhor pelo perdão dos seus erros, pelo perdão dos seus pecados e das suas mazelas, Pai querido, que tudo aquilo que tem passado em nossos corações, tantos pensamentos, Senhor, que não provém de Ti, Pai querido, tantos planeamentos maléficos, muitas das vezes que passam em nossos corações, tantas revoltas, muitas das vezes, que passam em nossos corações, desejos de fazer isto ou aquilo, Pai. Ó Senhor, tantos atos que cometemos, Senhor, que sabemos que desagrada a Tua santidade, Pai querido, quantas ofensas, muitas das vezes, ao nosso cônjuge, ao irmão que trabalha ao nosso lado, Pai querido, que vive na cegueira do mundo e muitas das vezes não compreendemos, não pedimos pela vida dele. Ó Senhor, tantos são os nossos erros, tantos são, Senhor, as nossas falhas, tão grande é a nossa negligência diante da Tua santidade, Pai. Por isso, Senhor, neste momento que a Tua igreja, Senhor, olha e pede perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra mesmo nos promete que o Senhor é um Deus perdoador, que um Deus que se alegra quando os seus filhos vêm até si arrependidos e pede perdão pelos seus erros. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Nós louvamos o Teu nome por isso e te damos graças pelo Teu perdão. Oramos assim, ó Pai, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus, e a igreja diga amém, amém. Ainda no Evangelho, no livro do profeta Isaías 43, verso 25, o Senhor diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Olha que interessante. Eu não consigo perdoar o meu irmão e esquecer totalmente, né? Não sou só eu não, acho que vocês também. Todos nós ficamos muito com uma mágoazinha, mas o Senhor perdoa os nossos pecados quando cada um de nós pede a Ele em arrependimento em nossos corações. Foi isso que nós fizemos aqui. A oração que o pastor fez não tem poder nenhum de perdoar os pecados dos irmãos. A oração do pastor foi agradecer a Deus pela sua misericórdia em nos perdoar. Percebe, irmãos, que quem perdoa é o Senhor. Então, nesse momento de perdão, nesse momento de alegria, gostava então de agradecer a Deus. Gostava então de agradecer a Deus pela presença de cada um dos irmãos. E eu gostava de agradecer a Deus também porque somos uma família.
Somos uma família, a família de Cristo aqui reunida. E como família nós nos cumprimentamos. Dê um abraço no seu irmão, fale com o seu irmão que está ao seu lado. Se tem alguém que você tem alguma ressalva, alguma coisa, aproveita, fala com ele, pede perdão. E assim o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos perdoa. Amém. Irmãos, perdão do Senhor é momento de alegria, é momento de confraternização, é momento de refrigério. Nós temos que estar alegres porque o Senhor tem nos perdoado. E também agradecendo a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem feito com nós. E a palavra dele também, no Salmo de número 40, verso 5, também diz isso. Ó Senhor, quantas maravilhas tens realizado, bem como os teus desígnios, quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Sabe o que quer dizer isso? Que o Senhor tem feito por nós muito mais do que nós sentimos, nós vemos. O Senhor tem nos protegido e guardado a todo momento, mesmo quando não estamos vendo, não sentimos a presença do Senhor, mas o Senhor tem nos livrado dos males que poderiam acontecer depois. Por isso nós damos graças a Deus por todas essas coisas. E hoje também nós agradecemos a Deus, temos visitantes, que já não considerando visitante, né? O Léo, Darliane, também não considero mais visitante, o Érico, Darlene e o Oliver também, sim, o Theo também e o Oliver, né? Não consideramos mais visitantes, já temos aqui pela segunda vez, aliás, não a segunda, quer dizer, segunda em série, né? Mas volta e meia, o Márcio tem vindo aqui com a Daiane e a Lorenza. Interessante, gente, nós temos aqui, olha como as pessoas chegam, Darliane, Daiane e Darlene. Que maravilha, então, a hora que o pastor, vocês estão querendo confundir a cabeça do pastor, lembrar da cara e do nome de todo mundo. Darliane, Darlene e Daiane. Ora, sejam todos bem-vindos a este lugar de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecemos também porque hoje a Igreja de Oliveira do Hospital, Igreja Batista de Oliveira do Hospital, completa mais um ano de existência, pregando a palavra do Senhor ali em Oliveira do Hospital. Né? O pastor Edson, amigo nosso, e hoje também estaremos lá, eu e a esposa estaremos lá, junto a comemorar esse culto de gratidão a Deus na Igreja de Oliveira do Hospital. Temos também o retorno nossa irmã Salete. Seja muito bem-vinda de volta, Salete. Salete não é visitante, muito pelo contrário. Salete é a vice-presidente da igreja. Salete esteve um tempo no Brasil. Orem pela família da irmã Salete lá, a mãezinha dela, a sua família toda. Orem suas orações, lembrem dessa família lá no Brasil. E a irmã Salete esteve um tempo lá, uns meses lá, e agora está de volta. Seja muito bem-vinda, Salete. Então, depois disso, nos resta então louvar e glorificar a Deus. Vamos entoar louvores de adoração ao nosso Deus. Convido você, se puder, coloque-se de pé para louvarmos ao nosso Deus. Som. Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração. Vamos estar adorando ao Senhor, pedindo para que Ele sonde do nosso coração. Só o Senhor nos conhece, querido. Vamos estar pedindo para que Deus nos use da forma que Ele quer. É tudo para Ele, somente para Ele. Querido, comece a adorar o seu Deus. Dedicar palavras de louvor e adoração ao seu Deus. Só Ele merece toda a adoração. Tudo é para Ele. Aqui tudo é para o nosso Senhor. Diga.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça isso, querido. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça isso, querido. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, esteja disponível. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Diga, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nos usa, Senhor. É maravilhoso estar na presença de Deus. Como é maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Vamos continuar cantando a Deus um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cante com todo o fôlego, diga. Cantai ao Senhor um cântico novo.
Amados irmãos, nesse próximo louvor, nós vamos aproveitar o louvor enquanto louvamos, vamos marchar até aqui à frente, traga seu dízimo, a sua oferta, lembrando que este momento é um privilégio dos membros da igreja, dízimo é para os membros da igreja, você que nos visita não fique constrangido com nada, né? Mas se você quiser, Deus tocar no seu coração, quer ajudar este trabalho, a sustentar esse trabalho, tudo que precisamos fazer, estamos a crescer. A escola bíblica hoje pela manhã já havia 19 adultos, 4 adolescentes, 6 crianças e sem contar Oliver e Oliver e Clara. Não, Clara, Laura canta. Clara é que não conta. Então, é assim, e temos um projeto de fazer as nossas salas de aula, então precisamos contribuir com este trabalho. Então, se Deus tocar no seu coração, vem aqui com alegria e marque. Este pote aqui, nós usamos para recolher ofertas para missão, para missões. Eu recolhi daqui o pote que estava aqui, já há uns 2 meses, e fui fazer o depósito, tinham 87 euros. Só das moedinhas que trazemos aqui. 87 euros sustenta um missionário nos países africanos por 1 mês. Né? Temos missionários aqui, sabem disso, né? Que uma pessoa lá, uma família vive com $100 no mês. Então, nós sustentamos uma família, um missionário por 1 mês com esta arrecadação. Então, vamos fazer isso com alegria, enquanto entoamos o próximo louvor. Vamos lá. Toda língua
Louvamos assim a Deus. Convido a nossa irmã Patrícia a agradecer a Deus os dízimos e as ofertas recebidas. Meu Deus, nós estamos aqui pelo Teu chamado, Amém, porque Jesus. nós viemos aqui Te adorar, Amém, Te agradecer, Senhor. Louvado Te seja exaltar o Teu o nome, nome. porque só Tu és mesmo digno de todas essas coisas. E nós Te adoramos também por meio dessa oferta. Oh, Deus, Porque aqui é verdade, depositamos, Senhor, não apenas numerários, mas depositamos a nossa confiança, a nossa fé, Oh, a glória nossa a Deus. esperança. Todas as coisas nós Senhor. confiamos a Ti, Senhor. Não só os nossos bens e as nossas provisões, mas tudo o que o Senhor tem nos dado, Amém, nós Jesus. recebemos, Oh, glórias porque a Deus. confiamos na Tua presença em nossas vidas, Oh, Deus. no sustento das nossas casas, Senhor. Amém, E Jesus. aonde o Senhor estiver, nós estaremos, Senhor, porque sabemos que este é o caminho. Oh, Ó Pai glórias a querido, Deus. abençoa as famílias desta igreja, abençoa os Teus servos que aqui Amém, congregam, Jesus. aos seus familiares, que nunca nos falte o pão de cada Oh, dia, Deus, Senhor, é verdade, porque nós Senhor temos Jesus. crido que Tu és soberano sobre todas essas coisas Glórias e a muito Deus, mais amado. coisas ainda. Obrigado, Senhor, porque nos deste a oportunidade de estar vindo aqui à frente e termos, Senhor, esse desejo, esse ímpeto de Te louvar por meio das ofertas. Fica com a Tua igreja, eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A igreja toma assento. Vamos ao último louvor e nesse momento a nossa irmã Glória estará louvando a Deus num sentido diferente, muito especial, preparando os nossos corações para ouvirmos a mensagem do Senhor, porque até agora nós falamos com Deus. Até agora nós oramos, nós pedimos perdão, nós louvamos a Deus, lemos a palavra de Deus, mas agora vem um momento de extrema importância, não pelo pregador, mas pela palavra que será transmitida, de falar de quando o Senhor nos traz o seu recado. Então vamos ouvir o louvor, prepare o seu coração para isso, nesse sentido. Se quiser também cantar junto, fique à vontade. A Patrícia já vai tirar as crianças? Depois do louvor, tá bom. Vamos louvar a Deus. Abre o seu coração, querido, ao seu Deus. Diga. Em espírito, em verdade. Diga isso, querido. Em espírito, em verdade, diga, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso. Então diga, querido, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é
Glórias a Deus. Meu prazer é estar na casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. O seu coração é a casa de Deus. A sua casa pode ser a casa de Deus, se você permite que o Senhor entre na sua casa. Agora as crianças pequeninas saem, porque eles não vão entender nada. Muitos adultos já não compreendem. Imagine as crianças pequeninas, né? Então, a irmã Patrícia cuida das crianças, passar a palavra de Deus a eles conforme o entendimento deles. E eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, onde vamos ler e meditar do verso 11 até o verso 16. Está aqui projetado numa coisa, se você quiser acompanhar em sua Bíblia, na sua versão, ou lendo aqui, mas o pastor vai ler aqui na versão que tem aqui em minhas mãos. Eu gosto de ler diretamente na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por eles enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai a Deus. Amados, eu falei 16, né, mas é até 17, né? Eu li aqui até 17. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Vamos orar. Pai querido, te damos graças, Senhor, por esse momento. Senhor, nós te oferecemos este culto de louvor e adoração ao teu santo nome, com toda a sinceridade do nosso coração, Pai querido, mas agora, Senhor, carecemos do entendimento do teu Santo Espírito que habita em cada um de nós, a nos capacitar, nos trouxe aqui, mas agora é um momento especial da proclamação da tua palavra, Senhor. E precisamos de entendimento, que o teu Santo Espírito nos capacite este pregador, Senhor, a falar somente da tua palavra, Pai querido, a explicar aquilo que de antemão preparou, mas de forma, Senhor, que seja verdadeiro, conforme a tua palavra, Pai querido, e que seja uma mensagem de edificação, Pai querido, para a tua igreja. Conceda também, Senhor, a tua igreja, coração aberto, mente aberta, Senhor, para receber a tua palavra, compreender e guardar em seus corações. Ó Senhor, sem o teu poder, sem a tua ação sobre nós, não seremos capazes disso. Por isso nós clamamos isso. Pedimos, desde já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, é um texto muito grande. Temos aqui diversos sermões lá. Inclusive, nós estamos a falar na carta de Pedro, já desde o mês passado, falando sobre essa situação. Começamos aqui no capítulo 2, no verso 4, quando vimos que Deus apresentando ao povo, apresentando Jesus Cristo como a pedra viva, pedra angular, aquela que foi rejeitada pelo povo, que ele chama pelos construtores, mas que Deus tornou a pedra principal. Já vimos isso. Vimos também, logo a seguir, no verso 5,
que Pedro está chamando a igreja, chamando o cristão também como pedra viva, como ele diz, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, e falamos sobre isso aqui num sermão inteiro, quando apresentamos que cada um de nós compomos, somos uma pedra, um tijolo nesta construção chamado igreja, e cada um de nós temos uma responsabilidade então nesse meio. Depois falamos ainda da natureza da igreja, depois falamos ainda do propósito da igreja no verso 9. No verso 9, quando nós falamos que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e eu fiquei aqui, mostrei mesmo a minha sensibilidade em saber que eu pertenço a Deus, eu não sou de qualquer um, eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um, e vocês, nós não somos qualquer um, nós somos propriedade exclusiva de Deus, falamos aqui. E depois falamos também do verso 11 e 12, quando então Pedro começa a chamar a atenção do povo, chamar a nossa atenção para a nossa atitude. Como devemos nos portar como servos do Senhor, como cristãos, quando pregando aqui no verso 11 e 12, verso 12 é assim, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, nós temos essa responsabilidade de ter boas ações, boas atitudes, dar um bom exemplo para que glorifiquemos a Deus com a nossa atitude, com o nosso dia a dia, com a nossa condição, com como nós nos apresentamos no dia a dia diante da sociedade. E agora, então, nós vamos falar sobre o verso 13 em diante, porque agora Pedro vai chamar a atenção do nosso dever como cristãos, como cidadãos do reino. Quando ele diz do verso 13 até o verso 15, ele diz assim, por causa do Senhor, olhe, por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja também aos governantes como por eles enviados, e para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem bem, porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Nesse sentido, então, Pedro começa agora a considerar os cristãos como nas distintas esferas da vida, e ele vai continuar, vai iniciar então a chamar a atenção dos cristãos daquela época, que serve muito bem para nós, hoje também, como nós devemos nos portar diante das autoridades, diante do governo do país. Eu já vou falar país, porque muitos de nós aqui estamos longe do nosso país, estamos vivendo num país que tem outras culturas, outras tradições, e nós precisamos, Pedro vai chamar aqui a nossa atenção para isso, que nós não nos afastemos dos ideais do Novo Testamento, não nos afastemos dos ideais de Cristo, que nos chamou do mundo para sermos santos, e para isso também precisamos ter uma vida santa. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou, quando dos seus discípulos questionaram sobre pagar o imposto a César, e Jesus Cristo no Evangelho de Mateus capítulo 22, 21, ele diz assim, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Pedro está querendo dizer com isso, quando ele cita isso, quando nos ensina isso, quando o Senhor Jesus nos ensinou isso? Ele quer dizer que, se existem as obrigações nossas dentro do país onde vivemos, na terra onde estamos a viver, nós precisamos então ser obediente a essas questões de governo. Não podemos ser, o cristão de forma alguma pode ser intransigente, pode ser negligente neste assunto, nessa esfera, de obedecer
as leis do país onde ele vive. É isso que Pedro está ensinando aqui. E ele tinha um motivo muito, muito sério para isso. Até porque, neste tempo, no tempo que esta carta foi escrita, era uma situação muito diferente de autoridade, né? Não é como hoje. Então, ele precisava ensinar, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente, porque ele precisava ensinar aos cristãos que eram, muitas das vezes, e nesse tempo aqui, estavam a ser perseguidos, até pelos próprios judeus, porque não compreendiam e não aceitavam que uma seita, lógico, o cristianismo no início era tido como uma seita, porque agredia, era diferente e agredia os preceitos da religião judaica, né, do judaísmo, de todas as coisas. Então, os irmãos eram assim. Havia ainda a opressão dos governantes sobre aquele povo e Pedro então vai ensinar, olha, nós vivemos aqui, então nós temos que obedecer a essas normas, a essas leis, conforme são exigidos. Então, Jesus Cristo já tinha falado isso, daí a César o que é de César. Paulo, o apóstolo Paulo, também em Romanos capítulo 13, verso 6 e verso 7, você pode colocar aqui, diz assim, por essa razão também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem impostos, impostos, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, havia um consenso nisso, e Pedro agora estava chamando a atenção dos seus, de quem ia receber a carta, dos cristãos daquela época, sobre isso. Também nas epístolas pastorais, o cristão é chamado, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, o cristão é chamado a orar pelas autoridades. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e orações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Então, o ensino, a ideia do ensino de Pedro aqui era essa, que nós fôssemos obedientes, que o cristão fosse obediente às autoridades constituídas. Mas, como é que nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje? A vida moderna e a nosso dever de cidadão na sociedade atual. Como é que devemos fazer isso? Lá era uma imposição, era aquilo, era uma imposição. E agora? Então, como é que nós vamos fazer isso? Lá, naquele tempo que Pedro escreveu isso aqui, que o apóstolo Paulo, que Tiago, Jesus Cristo, o povo vivia sob uma égide do rei, das autoridades, e o povo era subjugado, vivia sob subjeição, eles viviam acuados debaixo daquela autoridade, ou cumpria ou morria, não tinha outra alternativa. Mas nós hoje, pelo menos cá em Portugal, que é o nosso caso, vivemos num Estado democrático. E a nota dominante, e é o que nos ajuda, é que não precisamos ter uma sujeição ao Estado, mas sim a obediência a um governo constituído, eleito. Percebe? Muitos de nós mesmos podemos votar aqui. Então, resta esclarecer que sobre o cristão, então, pesa uma obrigação ainda maior do que aquela que os cristãos da época de Pedro tinham. Porque lá, eles tinham que se sujeitar por obrigação. Aqui nós temos que ter o entendimento de onde vivemos e o entendimento da obediência às leis naturais do país. Somos pessoas esclarecidas. Nós não viemos para cá, para Portugal, obrigados.
se estivéssemos no Brasil, também da mesma forma, ou se estivéssemos em Moçambique ou em Angola, nossos irmãos que vêm desses países, lá da mesma forma teriam que estar dentro das suas normas. Se algum desses países que algum dos irmãos vem tem um governo impositivo, tinham que obedecer. Mas aqui agora não. A nossa vida é uma vida de obediência por questões até de que vivemos neste país. E temos clareza de obedecer à palavra de Deus, de obedecer às ordens das autoridades em que vivemos, porque dependemos disso. Trabalhamos para sustentar a nossa casa, dependemos das ordens, das normas da empresa onde trabalhamos. Não podemos ser negligentes, chega lá, olha, o encarregado, o chefe, o team leader, eu não concordo com isso, então eu não vou fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Então, aí Pedro vai dizer aqui, você como cristão, tem muito mais dever de entender isso e viver sobre as normas que regem cada lugar que nós estamos. Inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Então, da mesma forma, nós aqui vivemos dentro de um reino de Deus, somos cristãos. Então, nós temos da mesma forma que ter obediência, ter acordo, aonde nós cultuamos a Deus. Se nós quisermos sair, não concordamos, eu não concordo com agora, sei lá, nova dinâmica do governo português, que está pensando em passar, sei lá, a cidadania de 5 para 10 anos, eu não concordo, vou embora desse lugar. Amém, vai embora. A mesma coisa, se você serve numa igreja, na casa do Senhor, que você não concorda com alguma coisa, não adianta você ser contrário àquilo. Não adianta você bater de frente com aquilo, porque aquela é a norma daquele lugar. Procure outra. É mais fácil, mais simples, Deus vai te abençoar muito mais do que você querer ficar impondo alguma coisa quando as pessoas não querem. Jesus Cristo não falou do jugo desigual? Não fez essa orientação? O que quer dizer o jugo? Uma canga, que é aquela madeira que se põe no lombo do boi e põe os dois bois de acordo para que os dois chegam juntos. Porque se um virar para a direita e o outro para a esquerda, como é que vai viver? A mesma coisa quando nós procuramos o nosso cônjuge para viver uma vida inteira, vamos procurar alguém que não concorda com o nosso pensamento? Vamos buscar alguém que não seja cristão? Nós somos cristãos, eu sou cristão, vou procurar, sou pastor, vou procurar uma esposa que não seja? Como funciona isso? Percebe, irmãos? Então, a orientação do apóstolo Pedro aqui faz todo sentido também para a nossa vida hoje, nós precisamos mesmo estar de acordo com as normas, com as leis do país, ou da empresa onde trabalhamos, ou da igreja onde servimos. Nós precisamos fazer parte disso, precisamos ser unidos, como Pedro falou antes, no verso 5, que nós também somos pedras vivas e fazemos parte desse edifício santo. Se nós somos pedra viva e fazemos parte do edifício santo, como é que eu vou ser, esse lugar aqui, essa pedra aqui não está bom não, eu vou sair desse edifício, o edifício desmorona. Eu vou ficar ruindo as bases do edifício porque eu não concordo? Percebe? Então, Pedro está trazendo aqui algo de uma questão muito grande, muito importante. Mas também, amados, temos que ter em observação também o seguinte, que embora seja certo dar a César o que é de César, nós também temos a obrigação de dar a Deus o que é de Deus. Lembra como nós lemos em Mateus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ora,
se nós damos a César o que é de César, ou seja, obedecemos às normas, nós também temos que dar a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isso, amados? Haverá ocasiões em que você vai ter que decidir se, como servo do Senhor, com a sua condição de cristão, você pode participar de determinadas atitudes, determinados atos, trabalhar em determinados locais. Se as exigências de determinada empresa não vai agredir a sua comunhão com Deus, aquilo que você sabe que é certo diante de Deus. Então, da mesma forma, nós temos que ter esse discernimento para isso, porque importa obedecer. Atos capítulo 4, verso 19, Pedro vai dizer que importa obedecer a Deus. Olha, o mesmo Pedro, mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. O que eles estavam respondendo? Porque quando eles foram presos, as autoridades judaicas os libertaram e disseram assim: não falem mais desse Cristo. E ele falou assim: ora, julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós do que a Deus. Então, é um recado que nós deixamos nesse momento aqui, nesse culto, quando Pedro está nos falando como cidadãos. Mas também, um outro ponto que eu quero tratar é que ele vai tratar também como sociedade. No verso 16, ele vai dizer assim: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servo de Deus. Olha, o que ele está querendo dizer? Gente, vocês são livres, ótimo, mas podem fazer o que quiser? Podem fazer qualquer coisa? Podem, o moço, o jovem, falou assim: eu sou livre, Jesus me libertou, então eu posso chegar ali e pichar a parede toda da escola, eu sou livre. Não é assim, não é essa a liberdade. E nessa questão de liberdade, então, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque grandes doutrinas cristãs podem ser desvirtuadas e utilizadas como desculpa para praticar o mal. E tem muitos falsos crentes, falsas igrejas, usando essa liberdade de pregar a palavra de Deus, de ter o entendimento que eles querem, para prometer coisas absurdas nas igrejas, levar uma congregação, levar uma igreja a cometer absurdos, a agir de formas absurdas, e tudo dizendo que é para Deus, para a honra e glória do Senhor. Então, essa liberdade precisa ser controlada, precisa ser dentro da palavra de Deus. A doutrina da graça pode ser desvirtuada e convertida em pretexto para pecar, fazendo aquilo que mais lhe agrade. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. A doutrina do amor de Deus pode ser sentimentalizada e transformada em defesa para quebrantar a lei de Deus. Ainda esta semana, eu trabalhando em Viseu, apanhei uma senhora, que eu já havia conduzido para ela algumas vezes, o irmão que nos visita, eu trabalho com TVDE, eu sou motorista de TVDE, e ela estava ao telemóvel falando com uma pessoa, em alto e tal, e falou alguns versículos bíblicos, citou e tal, e depois, quando ela desligou o telemóvel, eu estou a ouvir, desligou o telemóvel, ele falou assim: essas pessoas pensam que Deus é ruim, que não vai, Deus é amor, Deus é bom, Deus é isso, não é? Aí eu falei assim, aí ele falou assim: você é evangélico? Eu falei assim: sou. Aí ela falou assim: então, você não concorda que Deus é bom? Eu falei assim: eu concordo que Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a palavra dele diz que ele também é fogo consumidor. E muitas pessoas não pensam por aí. Ela falou assim: não, mas Deus é bom, porque na minha igreja, o pastor falou que Deus isso, aquilo outro. Eu falei: pois é, minha irmã, a senhora lê a palavra de Deus? Eu falei assim: não. Eu falei: então a senhora precisa conhecer também
o lado de que Deus também é justo. Você concorda que Deus é justo? Ela falou assim, concordo. Eu falei, então, como é que ele faz a justiça para quem é mau? Para aquele que erra diante dele, que peca diante dele, que faz as coisas erradas diante dele, que conduzem outras pessoas à perdição. Como é que você acha que ele vai tratar se ele é justo? E se essa pessoa não tem arrependimento, e muitas vezes conhece a palavra de Deus e continua fazendo? Aí ela ficou assim, né, moço? Eu falei, pois é, senhora, a gente precisa conhecer bem. Ela falou, mas a palavra de Deus, às vezes, tem coisa que não é verdade. Eu falei, não, minha senhora, a palavra de Deus, tudo que está na palavra de Deus é verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aí ela olhou assim e falou assim, agora eu fiquei na dúvida. Eu falei, olha, se a senhora quiser conversar mais sobre isso, aí tirei meu cartãozinho de pastor, dei para ela. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Aí, se você quiser tirar alguma dúvida, pode, mas que isso não te ponha em contradição com o seu pastor na sua igreja. Mas você precisa ler mais a palavra de Deus. E assim foi. Então, amados irmãos, nós precisamos ter esse entendimento como cristão, porque as pessoas estão perdidas, elas não sabem. Elas pensam que a liberdade que tem, pensam que a salvação que Cristo deu, e pensam que são servos de Deus para clamar, para pedir, Deus é maravilhoso, misericordioso e vai me fornecer tudo. Então, precisamos ter esse entendimento. Então, na sociedade, Pedro falando aqui, não há assim uma doutrina tão fácil assim, de perverter como a liberdade cristã, porque dentro dessa liberdade cristã, as pessoas têm pregado coisas horríveis, heresias têm sido proclamadas, e agora, falando ainda de liberdade, na liberdade que nós temos diante disso aqui, olha, também nós visitamos todo mundo, ouvimos todo tipo de... Você só ouve o seu pastor no domingo pela manhã, fora isso você vai consultar todo mundo, porque você tem liberdade. Mas Paulo chama a atenção aqui, Pedro chama a atenção para isso. Nós precisamos ter uma liberdade, mas uma liberdade dentro da palavra de Deus. O que a palavra de Deus me permite fazer? Percebe, irmãos? Então, precisamos estar atento a todas estas coisas, né? Então, e agora, depois ele vai falar assim também, Paulo também diz aos Gálatas que eles foram chamados à liberdade, mas que não devem usar essa liberdade como ocasião para satisfazer seus desejos carnais, Gálatas 5,13, falei também sobre isso, sobre desejos carnais, aqui em Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 11 e 12, também falei sobre isso aqui, que Pedro também chama a atenção para isso. Em 2 Pedro, capítulo 2, 19, lemos a respeito daqueles que prometem liberdade a outros, enquanto eles mesmos são escravos de corrupção. Por favor, coloca Gálatas, capítulo 5, verso 13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos um dos outros pelo amor. Então, como sociedade, nós precisamos ter isso, precisamos cuidar deste amor, é este amor cristão, este amor de Deus colocado em nossos corações que vai mudar a nossa vida em relação à sociedade, vai mudar a nossa forma de ver, porque o amor cristão é o reflexo do amor de Deus. Por conseguinte, a liberdade cristã pode ser acertadamente resumida na memorável frase de Agostinho de Hipona: ame a Deus e faça o que quiser. Ora, maravilha! Ame a Deus e faça o que quiser. Parece fácil. Parece fácil, simples. Poxa, eu amo a Deus, então eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Aí eu vou fazer uma coisa errada, mas o amor de Deus que está em mim vai dizer, não faça.
Percebe a inteligência, a profundidade dessa palavra, dessa frase simples de Agostinho? Ame a Deus e faça o que quiser, liberdade cristã. E se nós somos mesmo servos do Senhor, se amamos mesmo ao Senhor, através de Cristo que nos salvou, nos tirou da perdição eterna, da morte eterna e nos deu condições de vivermos uma vida eterna com Deus, e nós reconhecemos isso, então esse amor de Deus vai nos limitar na sociedade a fazer o que é certo, a fazer o que é bom. A liberdade cristã, então, amados, significa ser livres para fazer, não para fazer o que queremos, mas sim o que devemos fazer. Falamos um pouco disso hoje na Escola Bíblica Dominical, quando o pastor Vinícius falou sobre princípios. Que palavra maravilhosa, princípios. Foi discutido hoje aqui, quem estava na Escola Bíblica pôde ouvir. Quais são os nossos princípios como cristão? Quais são os seus princípios? E é dentro desses princípios que eu ou você vamos agir diante da sociedade. Vamos dar exemplos bons ou maus. Somente em Cristo o homem é libertado do seu ego, do seu pecado e das suas paixões, para que chegue a ser tão bom como deve ser. Cada um de nós devemos ser bons. E esse limite de bondade depende da nossa comunhão com Deus, com Cristo. O quanto nós conhecemos de Cristo, o quanto nós conhecemos de Deus, o quanto conhecemos da sua palavra. Isso é que vai limitar a nossa liberdade cristã, o nosso ser. Somente em Cristo, o homem é liberto do seu egoísmo e da sua avareza para chegar a ser o servidor que deve ser. Então, amados irmãos, se estamos em Cristo, se somos de Cristo, precisamos mesmo agir assim diante da sociedade. E por fim, no verso 17, ele vai dizer assim, no verso 17 ele vai dizer assim: tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Eu vou ficar aqui com amai os irmãos. Você tem feito isso? Temos feito isso? Temos amado? Temos cuidado? Irmãos, aqui pode ser, Pedro pode estar dizendo aqui, dos irmãos em Cristo, dos irmãos da família, dos irmãos da igreja, porque ele está falando, desde o início ele vem falando sobre igreja, sobre pedras vivas, sobre edifício espiritual, depois vai falar sobre peregrinos, estrangeiros, atender às autoridades do país onde você vive, e agora ele fala, ame aos seus irmãos, amai ao seu próximo, temei a Deus. Essa é que é a palavra do Senhor. Então, cada um de nós, diante dessa liberdade que temos, diante desse chamado de Deus, diante dessa grande salvação em Jesus Cristo, tudo isso o Senhor nos tirou para sermos exemplos vivos da presença, da soberania de Deus, do amor de Cristo e da grande salvação que há em Cristo. Então, que cada um de nós tenha esse cuidado de darmos os bons exemplos diante das autoridades, orarmos pelas autoridades, sermos exemplos diante da sociedade em que vivemos, nosso trabalho, nossa família, a cidade onde vivemos, a rua, o bairro, o prédio, o condomínio onde vivemos, e também tratar bem os nossos irmãos, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa igreja, seja os irmãos, até de outras denominações.
Porque muitas das vezes os irmãos estão sendo enganados por aqueles que pensam, líderes que pensam que têm a liberdade cristã e pode fazer outras coisas. Por isso, Pedro chama aqui a atenção para nós amarmos aos nossos irmãos, no temor de Deus. Então, não podemos aqui estar a julgar aquele que pensa diferente de nós, mas podemos ensiná-lo, podemos falar a verdade para ele. Se ele não quiser ouvir, podemos orar por ele. E devemos orar por ele, para que o Senhor, então, faça a obra na vida dele e transforme ele. E, por fim, Pedro fala, temei a Deus. Temei a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Até o pastor Vinícius já pregou aqui sobre isso, falou sobre o temor de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas sim, é bem possível que uma tradução melhor expresse não que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas sim que o temor de Deus é a parte principal, e é isso mesmo. Temor a Deus é a parte principal de cada um de nós na nossa vida eclesiástica, da nossa vida de obediência a Deus. E a palavra temor aqui não significa medo, mas reverência. Então, dentro dessa ordem, temendo a Deus, reverenciando a Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus preceitos, obedecendo os seus mandamentos, conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra de Deus, obedecendo às autoridades, obedecendo o lugar, as regras, as normas do local onde você vive, tratando bem dos irmãos na fé, os irmãos na família. Ora, que maravilha, hein? Como é fácil ser cristão, né? Como é fácil ser de Cristo. E ainda ser missionário, né? Amados, foi para isso que o Senhor nos chamou, essa é a liberdade que Deus nos dá. E tem muita gente passando as mãos, os pés pelas mãos, nessa liberdade cristã. Mas a palavra de Deus nos chama para uma liberdade de Deus, em que Cristo nos libertou. E como falou Agostinho, se você amar a Deus, você pode fazer o que você quiser. Então ame a Deus, porque certamente esse amor de Deus vai limitar você e colocar você como aquele cristão, aquele servo do Senhor, obediente, dando bons exemplos, fazendo o que é bom diante de Deus, orando todo dia, clamando ao Senhor, lendo a sua palavra, vivendo em comunhão, sendo unificado na sua igreja, sendo parte importante. Isso é que importa. É isso que Pedro diz aqui. É muito difícil ser cristão, amados. Não é fácil ser servo do Senhor. Por isso que Jesus Cristo pagou um preço alto demais por nós. Por isso, o preço foi muito alto, não foi barato, porque é muito difícil nos conceder tudo isso. E agora nós podemos ser tudo isso, conseguimos fazer tudo isso, porque, como pregamos há 15 dias atrás, somos propriedade exclusiva de Deus, e esse Deus que nos tirou do mundo, da perdição, do pecado, esse Deus nos colocou num caminho de santidade, e eu volto a repetir, falo sempre aqui, eu não vou me cansar de falar, colocou em nós o Espírito Santo de Deus a nos conduzir e nos dar a capacidade de dizer não ao mundo e sermos bons cidadãos, vivendo em liberdade, amando o próximo, obedecendo às autoridades. Percebe? Então, esse Deus tão maravilhoso fez tudo isso. E ainda nos deu alguém, nos deu o Espírito Santo a saber, para nos conduzir. Então, você consegue. Eu consigo. É difícil? É. Muito difícil? É, muito difícil. Mas nós conseguimos se
estivermos diante de Deus, obedecendo as suas palavras e os seus preceitos. E que o Senhor mesmo acrescente em cada um de nós aquilo que o pregador não conseguiu transmitir ao coração dos irmãos. Mas sabe, irmãos, que, como o próprio Senhor Jesus disse, né, o caminho da salvação é largo ou é estreito? Estreito. É estreito. Mas é possível? É. E se você crer nisso, sigamos pelo caminho estreito da salvação, da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Percebe? Então, se não atendermos a este clamor de Pedro, essa orientação aqui do apóstolo Pedro e muitos outros lugares, não adianta, nós vamos ficar pelo caminho, porque em dado momento a tribulação vai ser tão grande que a gente não vai ter coragem de seguir. Portanto, amados, louve a Deus, glorifique o seu nome, ore, peça a Ele, clame, peça sabedoria, peça proteção, bênção, coragem, e o Senhor vai nos dar tudo isso, e nós vamos ser vitoriosos. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Amém? Deus nos abençoe a todos. Convido você a se colocar de pé. Vamos orar. Pai querido, te damos graças, Senhor, por esse momento em que anunciamos a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido bondoso e maravilhoso conosco, tem nos dado, Senhor, direção a esta igreja, Senhor. Os Teus servos estão aqui, Pai querido. Age no coração de cada um, Pai, de cada um dos Teus servos aqui. Fortalece a fé de cada um, Senhor Deus. Fortalece o amor cristão em cada um, Senhor. Fortalece, Senhor, a necessidade, a vontade de conhecer a Tua palavra, de andar nos Teus caminhos, de obedecer a orientação da Tua palavra, Senhor. Oh, Deus amado, dá-nos capacidade para isso. Tira de nós, Senhor, qualquer coisa que não provenha de Ti. Tira de nós, Pai querido, os desânimos. Tira de nós, Senhor, aquela vontade de desistir, Senhor. Mas que possamos prosseguir, Pai querido, obedientes dentro da Tua palavra, cuidando de nossas famílias, sendo exemplos, Senhor, dentro da nossa casa, sendo exemplos na empresa onde trabalhamos, no bairro, na cidade onde moramos, Pai querido. Possamos dar exemplo do Senhor. Possamos, Senhor, com as nossas atitudes, Pai querido, anunciar a Tua grande salvação, Pai querido. Dizer que o Senhor é Deus e só o Senhor, só em Jesus Cristo há um caminho para a salvação, para a vida eterna. Muito obrigado a Deus por tudo isso. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos. Pai querido, te agradecemos por esta semana que hoje tem início, Pai querido. Clamamos a Deus que seja uma semana de vitória para o Teu povo, Senhor, que aquelas respostas que carecemos, que necessitamos, Senhor, seja essa semana propícia à resposta de cada uma das autoridades, Senhor, dos juízes, Pai querido, dos médicos, dos empregos que precisamos, Senhor, daquela decisão que precisamos tomar na nossa vida, da nossa família, Pai querido, das curas, Senhor, das respostas, Senhor, aos nossos questionamentos. Tudo isso, Senhor, possa ser feito nesta semana com a Tua igreja. E assim, Pai querido, nós oramos agradecidos. E o amor de Deus Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com o povo de Deus aqui na Igreja de São Pedro do Sul e com cada família, Pai, aqui representada, não somente agora, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém. Louvamos assim a Deus, convido a igreja a tomar assento e ouvir só aqui alguns avisos que eu tenho, rapidinho, porque nós continuamos com a Escola Bíblica Dominical, domingo às 10 horas,
Reunião de oração, segunda-feira às 9h30, o pastor não vai estar aqui essa segunda-feira, e já vou dizer por quê, mas as irmãs têm estado presentes nesse momento de oração. Temos o estudo bíblico às quintas-feiras, às 20h30, e o outro aviso que os irmãos não sabiam é que o pastor vai entrar de férias. O pastor precisa tirar 15 dias de férias. Então, já acertamos aqui com a direção da igreja, o pastor Vinícius. Eu vou estar de férias do dia 1 até o dia 15. Também no dia 1 é aniversário da esposa, da Patrícia, no dia 4 é aniversário da Sara, e aí o pastor aproveita para tirar um pouquinho de descanso da mente, né? E estar com a família. Mas nada muda. Na segunda-feira continua a reunião de oração, as irmãs estão aqui desse trabalho, né? Vem aqui. Na quinta-feira, nas quintas-feiras, o dia 3 e 10, a próxima quinta-feira e da outra semana, o pastor Vinícius estará aqui dando continuidade ao estudo da Bíblia, né? Introdução bíblica. Eu já estou em Tiago e o pastor Vinícius vai dar Pedro, talvez os 2 dias, 1º e 2º Pedro, né? Nessas 2 semanas. Vem aqui para estudar, para aprender um pouquinho, para conhecer um pouco mais da palavra de Deus, se fortalecer na fé. Amém, irmãos? Tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor.